Eu estava deitada na maca fria, as luzes brancas do hospital me cegavam, e a dor latejava como se meu corpo estivesse prestes a se partir em dois. O cheiro de álcool e sangue parecia grudar na garganta. Olhei para o lado, procurando um rosto conhecido, alguém da minha família. E lá estavam eles, minha mãe e meu pai, minha irmã gêmea. Mas nenhum deles olhou para mim. Estavam sentados em cadeiras duras de plástico, rindo, conversando entre si, como se estivessem em uma sala de espera qualquer, não diante da filha que sangrava, implorando por um gesto de afeto. Eu chamei. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Mãe. Ela não virou. Fingiu não ouvir. Meu pai cruzou os braços e suspirou alto, impaciente, como se eu fosse apenas mais uma obrigação chata em sua vida. Minha irmã me encarou por um segundo. Seus olhos brilharam com um sorriso escondido. Aquele sorriso frio, venenoso, que sempre aparecia quando ela sabia que eu estava sofrendo. Senti como se tivesse sido esfaqueada por dentro. A dor física era grande, mas nada se comparava à dor de ver minha própria família me tratar como invisível, como se eu não fosse nada. E não era a primeira vez. Desde pequena, eu era a sombra. Minha irmã gêmea era o orgulho da família, a bonita, a talentosa, a que todos elogiavam. Você devia aprender com a sua irmã, minha mãe repetia. Olhe como ela é elegante, inteligente, perfeita. Eu era a comparação constante. Cada vitória minha era diminuída. Quando ganhei um concurso de redação, minha mãe disse apenas, foi sorte, sua irmã escreve melhor. Quando terminei a faculdade, meu pai comentou, vamos ver se arranja emprego, porque diploma não põe comida na mesa. Cada gesto de indiferença se acumulava como pedras nos meus ombros. Mas no hospital, foi diferente. Foi o auge da crueldade. Porque ali eu estava frágil, vulnerável, entre a vida e a morte, e eles escolheram virar o rosto. A enfermeira percebeu, tocou meu braço e sussurrou, eles são sua família? Engoli seco. São. Ela me olhou com pena. Pena. Como se já tivesse visto aquela cena muitas vezes. Como se já soubesse que o abandono machuca mais do que qualquer ferida aberta. Fechei os olhos e flashes da infância vieram como golpes. A primeira vez que caí da bicicleta e ralei o joelho, minha irmã riu. Minha mãe correu para abraçá-la, não a mim. O dia em que meu pai esqueceu meu aniversário, mas organizou uma festa surpresa para minha irmã. E a frase que nunca saiu da minha cabeça, você devia agradecer por ter nascido junto dela, porque sozinha ninguém notaria a sua existência. E agora, naquele hospital, o eco dessas palavras voltava, como uma maldição. A tensão aumentava. O médico entrou na sala e disse, se não conseguirmos estabilizar, pode ser grave. Preciso da autorização da família para certos procedimentos. Eles não se mexeram. Minha mãe apenas ergueu a sobrancelha, como se estivesse entediada. Se for para gastar muito dinheiro, murmurou meu pai, não vale a pena. Ela sempre foi fraca. Meu coração disparou. Senti o mundo girar. Não era só indiferença. Era um crime emocional. Era a sentença final. Eles estavam escolhendo me abandonar, mesmo quando eu poderia morrer. A notícia correu rápido pelo bairro. Vizinhos cochichavam. Você viu? A família dela a deixou no hospital sozinha. Alguns ficaram horrorizados. Outros apenas se divertiram com a fofoca. Eu virei o espetáculo, a piada cruel das ruas. Mas o destino é perverso. A imagem da minha família começou a rachar. Amigos que antes elogiavam minha irmã começaram a questionar sua frieza. Meu pai foi criticado no trabalho depois que colegas ouviram a história. E minha mãe, orgulhosa de ser a mãe perfeita, começou a ser vista como um monstro gelado. No entanto, quando o caos se acalmou, veio o silêncio. Eu sobrevivi, mas não era mais a mesma. Era como se tivesse deixado parte de mim naquela maca. A parte que ainda acreditava que minha família me amava. Foi nesse silêncio que descobri segredos. Vasculhando documentos em casa, encontrei cartas antigas, escondidas em uma gaveta. Eram de uma tia que eu mal conheci. Ela avisava sobre algo sombrio. Minha irmã já tinha um histórico de crueldade desde criança, episódios abafados pela família para manter a fachada. Uma vez ela teria envenenado o cachorro do vizinho por ciúmes de atenção. Outra vez, quase empurrou um primo pequeno na piscina. Minha mãe sempre encobriu. Sempre protegeu. Então entendi, eu não era apenas invisível. Eu era o alvo. Eu era o espelho que eles quebravam para manter a imagem da filha perfeita intacta. Depois disso, começaram as tentativas sutis de contato. Mensagens vagas nas redes sociais. Espero que você esteja bem, escrito por minha mãe como se nada tivesse acontecido. Minha irmã postava fotos sorrindo, com legendas falsas sobre união familiar. Uma encenação para os outros. Nunca para mim. Até que aconteceu algo inesperado. Uma noite, recebi uma ligação. Era meu pai. A voz dele estava quebrada, rouca. Ele dizia que tinha doado parte do dinheiro da aposentadoria para cobrir meu tratamento, sem contar para minha mãe. Um gesto pequeno, isolado, mas tão fora do padrão que me deixou confusa. Era altruísmo? Culpa? Ou apenas mais uma manipulação? Eu não sabia.
Mas aos poucos, a convivência começou a mudar. Eles tentaram se aproximar, mas eu ergui muralhas. Visitas curtas, conversas medidas, limites rígidos. Era como viver em uma casa com fantasmas, todos ainda ali, mas nada mais era igual. A dinâmica familiar estava quebrada. Minha mãe, sempre altiva, agora andava com o olhar pesado. Minha irmã continuava sorrindo, mas suas piadas tinham perdido o brilho, como se a máscara estivesse rachando. Meu pai parecia dividido, como um homem tentando remendar um barco furado em alto mar. E eu observava tudo, como alguém que já não pertence, mas ainda está presa pela memória. A cicatriz em meu corpo doía menos do que a cicatriz invisível que eles me deixaram na alma. Numa noite chuvosa, ouvi um barulho na porta. Alguém havia deixado um envelope. Dentro, uma foto antiga da minha infância, eu e minha irmã, de mãos dadas. No verso, apenas uma frase escrita com pressa: a culpa nunca foi sua. O envelope pesado queimava minhas mãos quando o abri. Dentro, havia uma carta amarelada, escrita com uma letra que eu não reconhecia à primeira vista. Mas algo na pressão do papel, nas curvas das letras, me fez tremer. Era de minha avó materna, que havia falecido anos antes, e que eu lembrava apenas por histórias em tom de reverência e medo. A carta dizia coisas que eu jamais poderia imaginar, segredos de família que explicavam anos de crueldade, indiferença e manipulação. Minha avó revelava que minha irmã não era apenas mimada ou competitiva. Desde pequena, ela carregava uma obsessão silenciosa por me diminuir, por roubar qualquer atenção que eu recebesse. E minha mãe, ela confessava, sempre encobriu tudo, inclusive pequenos incidentes que poderiam ter me machucado gravemente. Meu estômago revirou. Cada abandono, cada risada da minha irmã diante de minhas pequenas falhas, cada olhar frio de minha mãe parecia ganhar uma nova camada de malícia consciente. Eu não era só a filha esquecida. Eu era o alvo de um plano silencioso, que durava décadas. As palavras de minha avó terminavam com um aviso. Ela ainda não mudou. Cuidado. Eu senti um frio percorrer minha espinha. Mas a carta trouxe também algo inesperado, uma pista de que nem todos estavam cegos à minha dor. Havia menção de um primo distante, que sempre teve pena de mim, e que talvez pudesse me ajudar a entender mais sobre o que minha família escondia. No dia seguinte, o envelope seguinte apareceu. Desta vez, não havia assinatura. Só uma foto minha do hospital, me mostrando deitada na maca, com meus olhos marejados de dor. Por trás da foto, uma única frase rabiscada: não acredite que tudo terminou. Observe. Meu coração disparou. Quem estava me enviando aquilo? Um aliado secreto? Ou alguém que queria me torturar ainda mais? Enquanto tentava processar a carta e a foto, percebi que minha irmã me observava do outro lado da sala. Um detalhe me fez engolir em seco. O sorriso dela, sempre calculado, parecia agora um pouco inseguro. Como se ela soubesse que eu havia descoberto algo que podia destruir anos de aparência perfeita. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenas mudanças. Minha mãe passava pelos corredores com uma expressão mais contida, evitando meus olhos. Meu pai parecia nervoso, mexendo no celular de forma furtiva. Até minha irmã começou a agir diferente. Ela fazia comentários sutis, tentava me provocar, mas havia um tremor na voz que antes não existia. O equilíbrio da família perfeita estava se desfazendo. Foi então que aconteceu algo inesperado. Recebi uma mensagem anônima, um link para uma gravação antiga. Eu cliquei, hesitante. A voz de minha mãe, cheia de autoridade, dizia: você sempre foi a errada, a que atrapalha tudo. Sua irmã é a que merece tudo. Entenda isso e cresça. Depois minha irmã completava, rindo: nunca ninguém vai se importar com você de verdade. O choque me derrubou no chão. Eu sabia que minha família era cruel, mas ouvir aquelas palavras, gravadas e escondidas, fez tudo se tornar real, palpável. Cada momento de abandono agora tinha som e rosto. Minha raiva cresceu, mas também uma clareza perigosa. Eu precisava reagir, não podia mais ser a vítima silenciosa. No hospital, a tensão aumentava. Médicos e enfermeiros começavam a me olhar com curiosidade. Alguns cochichavam sobre a atitude da minha família. Era como se o mundo finalmente visse o que eu sempre senti, a frieza e o abandono deles. A imprensa local que havia noticiado meu caso começou a investigar. Um vizinho compartilhou fotos e relatos do dia em que fui deixada sozinha, e meu nome passou a ser mencionado com respeito e indignação. A vergonha que antes era minha começou a se inverter sobre meus familiares. Minha irmã, percebendo que seu domínio estava ameaçado, começou a criar pequenas armadilhas. Comentários maliciosos nas redes sociais, tentativas de me desestabilizar emocionalmente com mensagens veladas. Mas eu havia mudado. A dor do abandono me havia fortalecido, tornado vigilante. Cada gesto dela eu observava, registrava, planejava. E então, em meio a toda essa tensão, aconteceu algo que confundiu meu coração. Minha mãe apareceu na minha porta, sozinha. Estava pálida, com lágrimas nos olhos, e entregou-me um envelope.
Nele, havia um documento de uma antiga conta bancária, aberta secretamente por ela para cobrir meu tratamento médico. Um gesto real altruísta, mas que vinha de uma pessoa que me havia causado tanto sofrimento. Fiquei parada, segurando o envelope, sem saber se podia aceitar ou se era apenas mais uma manipulação. Minha mente girava com perguntas. Seria possível que existisse um lado dela que eu jamais conheci? Ou tudo fazia parte de um plano para me manter sob controle emocional? Enquanto eu processava tudo isso, um barulho na porta chamou minha atenção. Alguém estava tentando entrar sem bater. Um frio percorreu meu corpo. O envelope que minha mãe me entregará agora parecia pesar mais do que nunca. Quem estaria ali? Minha irmã? Meu pai? Ou alguém totalmente inesperado, ligado ao segredo que minha avó revelou? No instante seguinte, meu telefone vibrou. Uma mensagem anônima. O que você vai fazer agora, sabendo a verdade? E eu percebi que nada mais seria como antes. A guerra silenciosa dentro da minha família estava prestes a explodir, e eu não podia mais voltar atrás. A noite estava pesada, silenciosa, com chuva batendo nas janelas do apartamento que agora parecia mais uma fortaleza do que um lar. Eu me sentei no chão, encostada na parede, com os envelopes espalhados à minha frente. Cada um deles carregava pedaços do passado, lembranças que nunca deveriam ter sido reveladas, mas que agora me davam poder. Pela primeira vez, senti que não era mais apenas a vítima. O telefone vibrou novamente. Era uma mensagem anônima. Se quiser entender tudo, venha ao endereço da Rua 17. Mas vá sozinha. Meu coração disparou. Eu hesitei, pensando em armadilhas, mas também sentia que precisava dessa verdade. Cada passo que eu dava em direção à revelação era também um passo em direção à minha própria liberdade. Cheguei ao endereço no final da noite. Um casarão antigo, com janelas fechadas e portas de madeira pesada. Bati e, para meu espanto, uma mulher idosa abriu. Era minha tia distante, mencionada na carta da minha avó. Ela tinha olhos que pareciam enxergar através de mim. Sem me cumprimentar, me guiou para dentro. O cheiro de velas e livros antigos enchia o ar, e eu senti como se tivesse atravessado um portal para um tempo que eu jamais conheci. Ela se sentou à minha frente, apoiando as mãos enrugadas na mesa de madeira. Sua família é uma fachada, disse calmamente. Eles sempre foram, e sempre serão, capazes de destruir quem amam por ciúmes e medo de perder controle. Sua mãe, sua irmã, são como plantas venenosas. Crescem sobre os outros e consomem tudo ao redor. Minha respiração ficou presa. Cada palavra dela ecoava minhas memórias de infância. A minha irmã arrancando a flor que eu havia plantado. Minha mãe escondendo minhas conquistas como se fossem vergonhas. Meu pai me lembrando constantemente que eu não era suficiente. Tudo fazia sentido agora, mas a dor não diminuía. Crescia. Ela me entregou uma caixa de madeira. Dentro havia fotos, cartas e diários antigos, de minha avó e de outras gerações. Aqui está a história inteira. O que aconteceu no hospital é só uma pequena parte. Eles têm escondido segredos que poderiam destruir a família, mas agora você tem o poder de expor. Comecei a folhear os diários e uma sensação de choque percorreu meu corpo. Minha avó escrevera sobre episódios ainda mais sombrios, rivalidade, manipulação psicológica e até ameaças físicas que minha mãe havia abafado. Eu descobri que minha irmã tinha tentado, quando criança, empurrar um amigo meu da escada só por inveja. Que minha mãe sabia e simplesmente sorriu, como se fosse uma lição de vida. Enquanto lia, uma memória me atingiu com força. No hospital, antes de minha mãe e irmã chegarem, alguém tinha deixado cair uma revista perto da minha maca. Eu mal havia notado, mas agora percebi que era uma edição antiga do jornal local, com fotos minhas de criança, sempre ao lado da minha irmã, mas com legendas que sugeriam que eu era uma sombra inútil. Tudo feito para moldar a narrativa que minha família queria que o mundo acreditasse. Saí do casarão com a caixa nas mãos, o coração acelerado e a cabeça cheia de pensamentos. Sabia que ao voltar, precisava agir com cuidado. Não podia mostrar fraqueza. Minha mãe e minha irmã poderiam perceber que eu descobri tudo e tentar me manipular de novo. Nos dias seguintes, comecei a observar cada gesto deles. Minha irmã continuava tentando provocar, mas agora percebia que eu estava atenta. Cada sorriso falso, cada comentário venenoso era registrado na minha mente. E então percebi algo estranho. Pequenas falhas surgiam na conduta delas. A máscara de perfeição estava rachando. Um amigo da minha irmã mencionou, sem querer, que ela chorava sozinha à noite, assustada com alguma ameaça desconhecida. Minha mãe, que antes caminhava altiva, agora hesitava em me encarar. Decidi confrontar minha mãe de forma estratégica. Em uma tarde fria, sentei-me com ela na sala de visitas da minha casa. Coloquei alguns documentos sobre a mesa, mas não todos. Apenas os suficientes para que ela percebesse que eu sabia. Olhei em seus olhos e disse, eu sei tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada abandono. E agora, nada mais será como antes. Ela ficou pálida. Pela primeira vez, vi medo em seu olhar. O silêncio entre nós durou minutos,
mas pareceram horas. Finalmente, ela murmurou: eu só queria proteger você, do jeito que eu sabia. Proteger? Eu ri, mas não havia humor na minha risada. Chamar a atenção de outra filha, ignorando a própria, é proteger? Ou destruir? O telefonema seguinte veio do meu primo distante, aquele mencionado na carta da minha avó. Ele revelou que minha avó tinha deixado um segredo final, que poderia mudar tudo. Um documento que comprovaria atos de sabotagem, abuso emocional e até tentativas de encobrir crimes. Ele me enviou uma foto, um cofre antigo, escondido no sótão da casa da minha avó. Mas o que mais me deixou assustada foi a última linha da mensagem. Mas cuidado, nem todos que parecem aliados realmente querem o seu bem. Naquela noite, enquanto eu me preparava para investigar o sótão, ouvi passos atrás de mim. Alguém respirava no corredor, mas quando virei, não havia ninguém. Só um bilhete preso à porta. Você não deveria ter ido tão fundo. A adrenalina me dominou. Eu sabia que estava perto de descobrir algo que poderia destruir completamente a fachada da minha família, mas também percebi que estava em perigo. Cada movimento precisava ser calculado, cada gesto monitorado. A caixa de documentos, a carta da avó, os bilhetes anônimos, tudo apontava para uma verdade maior, escondida por gerações. E eu finalmente estava prestes a desenterrar cada segredo. Mas, naquele momento, ouvi um som estranho vindo do sótão. Era um rangido, como se a madeira estivesse sendo pressionada. Algo ou alguém estava lá. Mas o quê? E quem realmente queria impedir que eu descobrisse a verdade? O coração disparado, a respiração presa, eu olhei para a escada que levava ao sótão. Cada degrau parecia sussurrar: cuidado. Mas eu precisava subir. E então, uma voz conhecida murmurou pelo corredor escuro, quase inaudível: você não devia estar aqui. Quem estava me observando? Minha irmã? Minha mãe? Ou alguém que nem imaginava? O sótão estava escuro, o cheiro de mofo queimando minhas narinas. A escada rangeu sob meus pés, cada degrau uma provocação à minha coragem. Segurei a caixa de documentos da minha avó e avancei lentamente. O rangido de madeira me deixava tensa, cada sombra parecia viva. Quando alcancei o topo, encontrei um cofre antigo, exatamente como meu primo havia mostrado. O trinco estava enferrujado, mas cedia à força. Dentro, papéis amarelados, fotos e um diário antigo. Minhas mãos tremeram enquanto eu lia. Havia provas de manipulação, abandono intencional e até tentativas de silenciar testemunhas quando minha irmã ainda era criança. A verdade era avassaladora. Minha família tinha escondido crimes emocionais e psicológicos durante anos. E a fachada de perfeição havia sido construída sobre mentiras e medo. De repente, uma porta se abriu atrás de mim. Minha mãe estava ali, pálida, segurando algo que eu não podia identificar. Ela não disse nada, apenas olhou para mim com os olhos marejados. Minha irmã surgiu logo depois, o sorriso calculado agora totalmente ausente, substituído por tensão. Meu pai ficou parado no fundo, derrotado. Pela primeira vez, a máscara de toda a família caiu. Eu respirei fundo, segurando os documentos à minha frente. Eu sei tudo agora. Cada mentira, cada abandono, cada manipulação. E ninguém mais tem o direito de me chamar de filha, como se eu fosse insignificante. Minha mãe tentou se aproximar, a voz trêmula: filha, nós. Não, eu sobrevivi sem vocês quando precisava. E isso me basta. Minha irmã tentou argumentar, mas as palavras morreram na garganta. A tensão na sala era palpável, e ninguém sabia o que fazer. Finalmente meu pai deu um passo atrás, resignado. A polícia, alertada por minhas descobertas e evidências, começou a investigar formalmente a história de abandono e manipulação. A cidade começou a questionar a moralidade e o comportamento da minha família. Quem antes me via como fraca agora percebia a verdade. Eu era sobrevivente, e eles eram os responsáveis pelo caos emocional que me perseguiu por anos. E no meio de tudo, houve um silêncio pesado. Um alívio misturado com vazio. Eu havia encontrado minha força. Minha família ainda estava presente fisicamente, mas o poder que eles tinham sobre mim havia desaparecido para sempre. Antes de sair do sótão, notei algo que fez meu coração gelar. Um envelope escondido no canto, com apenas uma frase escrita em letras apressadas. Nem tudo que você descobriu está completo. Ainda há alguém que observa. Fechei o envelope, respirando fundo. A sensação de vitória era real, mas a sombra do desconhecido ainda pairava sobre mim. Eu sabia que, embora tivesse sobrevivido ao pior, a história da minha família ainda guardava segredos que poderiam surgir a qualquer momento. E com isso, dei meu último passo para fora do sótão, fechando a porta atrás de mim. Um capítulo havia terminado, mas o eco do passado continuaria a sussurrar.